Olá, seja bem-vindo ao canal A Voz à Fé. Vamos conhecer mais sobre a mensagem oculta do mês em que você nasceu. Há algo misterioso no instante em que a primeira respiração invade os pulmões. O ar, vindo de um mundo que nunca conhecemos antes, nos toca como se fosse uma assinatura invisível, um selo celestial que carrega marcas do tempo e do espaço. Você nasceu em um mês específico, mas era que já pensou que isso não foi por acaso? Antes que sua mãe pudesse sentir o seu primeiro movimento, antes que seu coração batesse pela primeira vez, os céus já haviam registrado o dia e a estação em que você viria ao mundo. Como no livro de Eclesiastes, onde se diz que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu, o seu mês de nascimento não é apenas uma página do calendário, mas um código simbólico, uma mensagem oculta escrita nas linhas do tempo, que conecta sua vida a padrões eternos, profecias antigas e histórias que moldaram reis, profetas e guerreiros. Cada mês carrega um sopro de significado bíblico, entrelaçando estações, colheitas, festas sagradas e eventos que marcaram o destino de homens e mulheres escolhidos. Nascidos na primavera, alguns carregam o chamado da renovação, como Noé, ao abrir a arca e sentir um aroma da nova terra. Outros, nascidos no calor do verão, trazem em si a energia dos campos prontos para a ceifa, como os trabalhadores enviados pelo Mestre para recolher os frutos antes de que se percam. Há ainda aqueles do outono, portadores do peso das decisões e dos balanços da vida, como Moisés, ao conduzir o povo diante da fronteira da terra prometida. E os do inverno, que nascem sob o manto silencioso da espera, como Davi, ungido rei, mas ainda pastor, guardando seu chamado no frio das madrugadas. O mês de nascimento é como uma moldura que sustenta a obra-prima que é a sua existência. Ele fala sobre as batalhas que você foi projetado para enfrentar, os dons que lhe foram confiados e até os testes que moldarão sua fé. Abril, por exemplo, pode ecoar o espírito de libertação do Êxodo, mês em que o Cordeiro Pascal foi sacrificado, lembrando que sua vida foi feita para romper cadeias. Setembro pode carregar o som dos chofares, mês de Rosh Hashanah, o início de um novo ciclo, indicando que você nasceu para anunciar recomeços. Dezembro, com suas noites longas, pode lembrar que mesmo na escuridão, uma luz prometida sempre virá, como a estrela sobre Belém. Mas o que isso significa para a sua caminhada? Significa que seu nascimento não foi obra do acaso, mas inserido num alinhamento divino onde os céus declaram verdades que a terra nem sempre ouve. A fé bíblica sempre entendeu que o tempo não é apenas contagem, é linguagem. Deus falou com Abraão apontando as estrelas. Falou com Moisés usando as estações das festas. Falou com Jesus determinando a hora para cada milagre. Seu mês é um desses sinais. Dentro dele existe um chamado que, se ignorado, deixa sua vida como um pergaminho aberto. Por isso, não olhe para seu aniversário como mera celebração. Veja-o como um lembrete anual de quem você é no mapa eterno. Talvez você tenha nascido no mês em que Esther foi escolhida para libertar seu povo, e isso significa que sua vida é chamada a se levantar contra injustiças. Talvez tenha vindo ao mundo no mês em que Davi foi ungido. Isso traga sobre você a marca da liderança, mesmo que ainda viva entre ovelhas e campos solitários. Talvez tenha nascido no tempo da festa dos tabernáculos, o que pode significar que você foi feito para levar a presença de Deus onde quer que vá, construindo tendas de esperança no deserto alheio. O importante é entender que Deus nunca desperdiça detalhes. O dia e o mês em que você chegou ao mundo são como coordenadas num mapa divino. Ignorá-los é perder uma parte da senha para compreender seu propósito, mas abraçá-los é caminhar de acordo com um compasso celestial, onde cada passo se alinha com histórias que começaram muito antes de você nascer, mas que agora esperam ser completadas por suas mãos. E cada mês, desde o primeiro até o último, não é apenas uma marcação de tempo, é uma assinatura espiritual deixada por Deus no seu destino. Janeiro, por exemplo, carrega o peso dos começos com o momento em que a luz rompeu as trevas em Gênesis. Nascer em janeiro é carregar o fôlego do haja luz dentro de si, a força de quem abre caminhos.
mas também a responsabilidade de manter essa luz acesa quando as tempestades se levantam. Fevereiro, o mês curto mas intenso, lembra os 40 dias de Jesus no deserto. Um tempo de teste, de provação, mas também de vitória contra as tentações. Quem nasce em fevereiro carrega a marca da resiliência silenciosa, da força que não se mede pelo tamanho, mas pela profundidade. Março é o mês da transição, do inverno para a primavera, e no sentido bíblico é como a travessia do povo de Israel pelo mar, deixando para trás a escravidão. É o mês daqueles que foram criados para libertar, para romper correntes, mesmo que o mar ainda esteja fechado diante deles. Abril, por sua vez, é o mês da Páscoa, da redenção. E nascer nesse tempo é carregar a essência da restauração, do renascer, da segunda chance que Deus oferece, mesmo que tudo pareça perdido. Maio, o mês das primeiras colheitas em Israel, ecoa o tempo em que as primícias eram entregues ao Senhor como ato de gratidão. Quem nasce em maio traz no espírito a vocação de frutificar, de fazer florescer aquilo que planta e de ser oferta viva ao Criador. Junho é o tempo do solstício, onde o dia é mais longo e a luz vence a noite, refletindo a vitória da verdade sobre a mentira. Nascidos em junho carregam a força de revelar, de trazer à tona o que está escondido, de ser farol em meio às sombras mais densas. Julho lembra o calor do meio do ano, mas também o tempo de descanso das colheitas, como o sábado instituído por Deus, que não é o fim do trabalho, mas o renovo para recomeçar. Os de julho são guardiões da paz, portadores de alívio e refúgio para os cansados. Agosto, muitas vezes visto como um mês difícil, é, na simbologia espiritual, o tempo da preparação para a batalha, como os 40 dias em que Golias desafiou Israel antes de Davi se levantar. Nascidos em agosto, têm no sangue o chamado de enfrentar gigantes, de não se acovardar diante do impossível. Setembro é o mês das trombetas, início do calendário civil judaico, e carrega o som do chamado divino para acordar do sono espiritual. Os de setembro são arautos, mensageiros, aqueles que despertam os outros para o propósito eterno. Outubro traz a memória das colheitas finais e do tabernáculo onde Deus habitava no meio do seu povo. Quem nasce em outubro carrega a marca da comunhão, da presença de Deus que não é distante, mas que caminha junto, habita e se faz próximo. Novembro é o mês que antecede o fim, o tempo de avaliação e preparação, como as parábolas de Jesus sobre as 10 virgens e os talentos. Nascidos nesse mês, carregam um senso apurado de vigilância, de percepção, de entender os sinais e se preparar antes que seja tarde. Dezembro encerra o ciclo, como o livro de Apocalipse que fecha a Escritura com a promessa: eis que venho sem demora. Quem nasce em dezembro carrega o peso da conclusão, da visão que vê além do presente, de quem guarda no coração o início e o fim, o alfa e o ômega. E assim, cada mês não é apenas um marco no calendário, mas uma página viva escrita pela mão de Deus, carregada de profecia e de missão. O mês em que você nasceu é um segredo divino sobre quem você é e para onde você está indo. Não foi o acaso que escolheu seu tempo. Foi o autor da eternidade, que desde antes da fundação do mundo já sabia o dia exato em que a sua história começaria, porque ele já tinha escrito o final. Inscreva-se no nosso canal A Voz da Fé, ative o sininho e caminhe conosco por histórias que não apenas informam, mas transformam. Até a próxima!